deixa que eu te solto. Solta o beat muito louco, yeah. Fala galera, estamos de volta com mais um AlmaCast e novamente com a nossa rainha do beat, Pri Pac. Palmas pra ela, palmas Muito pra ela. obrigada, muito obrigada. Bom, Pri, hoje então a gente vai falar do teu último lançamento, né? Solta o Beat, que já tá na rua. Vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades sobre a sua música hoje. Vamos começar com a composição. Como que foi esse processo de composição de Solta o Beat? Ela já estava pronta? Você já tinha alguma ideia ou ela surgiu assim num momento inesperado? Foi um impulso de criatividade. A gente estava, na verdade, trabalhando numa outra música na Brota na época. E então faz tempo, né, que a gente trabalhou nela, porque a Brota foi em 2021. E aí o Arthur ouviu lá uma melodia, a gente tava procurando sons, inspirações, e ouviu uma melodia que ficaria muito legal numa música. Aí ele montou uma sequência de acordes, isso durante a session, montou uma sequência de acordes. A session de Brota. A session de Brota. Tá. E me mandou, porque a gente tava fazendo a distância na época. E aí eu trabalhei naquela tarde na música enquanto ele continuou na Brota. Chegou no final do dia, eu mostrei pra ele o resultado. Aí ele falou, ficou bom. Então, no final de uma session, saíram duas. Saíram duas, exatamente. Olha só. E isso foi, então, em 2021. Uhum. E a música estamos lançando em 2023? Exato, quase 2 anos depois que ela foi feita. Por quê? Porque ela veio num período que eu tava lançando mais músicas pop, né? Por conta da pandemia, eu tava fazendo menos show. Eu tava mais focada num pop. Quando os shows voltaram, eu voltei um pouco pro funk, naturalmente. Porque nos meus shows eu acabo tocando mais funk. E aí ela ficou meio que pra trás. Ela perdeu ali um timing que a gente poderia lançar. E aí, esse ano a gente viu que começou o ano novo. É hora né? Sempre a primeira do ano é uma música muito importante. A gente falou, agora é o momento pra lançar uma pop. A renovação de votos, né, galera? Exato, renovação de votos. E aí, por isso que demorou tanto tempo. Ela ficou um pouco perdida no timing certo pra ser lançada. Então você acha que, com base nos seus lançamentos anteriores, que do ano passado foram Perdidão e Sentada de Milhões, né? Ela não se encaixava muito bem ali? Ela era bem diferente das duas. Inclusive, as duas são muito diferentes uma da outra. É a Perdidão verdade. e a Sentada. E ela era mais diferente ainda. E como na sequência a gente tem outros lançamentos com pegadas também diferentes, tinha que ter um timing muito certo de em que momento que ia colocar Solta o Beat, pra não ficar meio perdida no meio de tudo. Meio que aleatório, lançou por lançar. Não, tem que ter. Não, tem que ter um conceito. Exato, ali, uma né? linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio. E qual foi a linha de raciocínio, então, que você e a sua equipe, no caso eu também, começaram a criar o conceito de Solta o Beat? Ela já estava gravada, né? Ela já estava pronta, praticamente. Vocês alteraram alguma coisa na música antes de lançar ou ela tá pronta desde 2021 e foi assim? Na verdade, ela foi muito alterada. Muito alterada? Ao longo desse tempo. Mas teve uma mudança grande que a gente fez, que foi colocar uma pegada piseiro nela. Ela era bem mais latino, pop, bem mais reggaeton do que piseiro. E aí a gente quis dar uma brasileirada nela pra fazer mais sentido com as minhas outras músicas, que são do pop funk. Então, a gente quis mesmo trazer essa pegada mais brasileira. Por isso que ela acabou mudando. Teve uma mudança aí meio que de última hora. Última hora, foi ano passado. E então teve essa mudança e também teve algumas mudanças de letra que a gente também fez. Entendi, legal. E aí, então, depois que essas alterações foram feitas, aí vocês começaram a pensar no conceito criativo da música. Esse conceito, ele começa com você começa com a sua equipe, ou você já tem uma ideia, mais ou menos, do que você vai querer trazer quando você já escuta a música? Então, eu acho que o conceito, ele começa no estúdio. Na hora que a gente tá fazendo a música e assim, já montando todo o arranjo, geralmente eu e o Arthur, a gente já começa a imaginar e viajar na maionese. Nossa, imagina o clipe, como é que seria. Sim. Então, eu acho que a ideia já começa ali. E como essa música, ela é uma música com muitos estilos, com muita variação melódica, ela acabou, na minha cabeça, ela é uma música muito colorida, com muita variação de cor. Então, a gente sempre soube que ela transita entre as cores, né? Então, tem momentos que eu vejo que ela é um pouco mais azul, depois ela é mais lilás, depois mais verde água. Então, eu vejo que isso também altera muito no processo criativo, porque fez a gente pensar que cores que a gente ia usar, qual que ia ser a vibe da divulgação. Então, a gente vê aqui na capa, uma capa eu ia falar dela, super alegre. Então, isso tem tudo a ver com a vibe. Na hora que a gente tá fazendo a música, a gente já pensa o que a gente quer passar na música. Muito legal. E isso é muito verdade, tá, galera? Porque você escuta a música, se você ainda não escutou, corre lá,
tá disponível em todas as plataformas digitais. Ela é realmente uma salada. A gente falou sobre isso na última entrevista também. E você consegue perceber vários elementos de estilos musicais diferentes, né? Exatamente. Ela tem pop, R&B, um pouquinho de reggaeton, de piseiro. Então ela é bem diferente. E isso fez com que mudasse alguma coisa com relação a planejamento mesmo? Por ser uma música mais diferente, né, daquilo que você já estava lançando. Como que foi pensar nisso? Quando a música é diferente, a gente tem que entender que o público também é diferente. Então, dessa vez, a gente estava com vontade de chegar em um público um pouco maior. Então, pessoas, às vezes crianças também, porque é uma música que ela não tem nenhuma palavra explícita, ela não tem nada de explícito nela. Pessoas que gostam mais do pop, que não se atraem tanto pelo funk. Então, a ideia foi realmente chamar mais pessoas, pra gente ter mais gente engajada no conteúdo e, né, poder alcançar mais pessoas no meu trabalho. A primeira decisão foi pra quem que ela vai. Definir o nicho, né? Exato, eu acho que isso é o mais importante, porque a gente pode ter 1000 ideias, só que se a gente não sabe pra quem que a gente vai direcionar, não adianta. E aí depois, como chegar nessas pessoas. Então a gente pensou num challenge, a gente pensou se vai ter visualizer, se vai ter clipe, se vai ter lyric video, todas essas questões, até mesmo a potência das cores da foto, pra quando a pessoa vê a foto ela reconhecer. Sim. Então, todas essas coisas. E teve um lyric, né? Sim, eu que fiz o lyric. Ah, era aí que eu queria chegar. Foi meu primeiro lyric, eu já lancei. A gente sempre fez os visualizers. Sim. E daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. E o lyric, eu ainda não tinha muita experiência fazendo lyric. Eu tinha experiência com edição de vídeo, mas não tanto edição de lyric. Que é diferente, que você tem que ter uma noção de ritmo e etc. De timing, né? Exato. E aí, antes de dar a ideia pra Lívia, eu comecei a fazer o lyric. Mais ou menos em dezembro do ano passado. E aí eu falei pra ela, olha, só pra você saber, eu tô fazendo um lyric. Por quê? Porque se desse errado, dava tempo de correr atrás de um profissional pra ele fazer. Alguém que manja. E no fim deu certo, eu mandei 15 segundos pra todo mundo. A gente gostou, a produção aprovou. A produção aprovou, e aí eu continuei trabalhando, terminei, assim, já tá prontinho. Tá ali já no YouTube, né, agora. E por que... São duas perguntas em uma que eu vou fazer agora. Por que você decidiu fazer sozinha? E se isso é algo comum na sua carreira, de você fazer as coisas sozinha? Porque, realmente, gente, fazer um lyric video com uma qualidade legal demora, né? Demora. É um trabalho um pouco intenso, assim. Eu só me dediquei a isso, tipo, a minha carreira foi 100% do meu tempo naquela semana e foram 4 dias. Então, assim, 4 dias fazendo 4 lyric? dias. Eu não tinha ideia de que era todo tempo assim. Talvez porque eu não tenho tanta experiência, pra alguém que tem mais experiência seja mais rápido. Pode ser. Mas foram 4 dias e é aquilo, né? Eu só cuido da minha carreira. Então, se alguém ia ficar fazendo, eu ia fazer o quê nesse tempo? Então eu falei, eu vou fazer. Ah, mas você sabe que em algum momento da tua carreira... Vai ter gente que vai fazer. Você não vai conseguir fazer tudo sozinha, não vai ter tempo, né? exatamente. Não, e é o que eu falo, eu acho que se a gente pode valorizar o trabalho dos profissionais, a gente tem que valorizar. Tem que pagar. Se você não tem condições financeiras, vai, estuda e faz, mas não deixa de ter um conteúdo visual por conta disso. A gente tem que se virar. E aí vem essa questão, se eu sempre faço isso. Sim, eu sempre faço isso. Sim, eu sempre faço. As fotos, inclusive, a gente tirou na sala da minha casa com um pano branco. Gente, eu me lembro desse dia. Mas foi um fotógrafo, contratamos um fotógrafo. Um fotógrafo foi fazer as fotos. Pelo menos, né? Não, porque assim, do nível que é aqui a coisa, até as fotos a gente faz. Até que essa daí a gente falou, não, temos que ter um fotógrafo. Já fizemos fotos. Já fizemos. Já fizemos. E ficaram legais até. Ficaram boas. Não, mas eu vou contar do dia da gravação do Visualizer de Sentada de Milhões. Eu acho que foi no próprio dia, eu tava indo, a gente ia gravar na casa da Pri. E no próprio dia eu tava correndo atrás de pano. Porque a gente não tinha um fundo liso pra fazer Esse as foi fotos. no dia das fotos, o pano. Foi. Não no Visualizer. Desculpa, que o Visualizer foi próximo. E eu tava Foi. com a mesma roupa, praticamente. Então a gente confunde. Tá? Confundi. E os dois foram na minha casa, então. Então dá pra confundir, não estou tão louca assim. Mas então no dia das fotos, eu saí correndo pra uma loja pra comprar tecido. E eu ligando pra Pri por vídeo. Ai, o que você acha desse e tal? Gente, é um corre, cara. Não corre. É um corre. Foi um caos. E eu fazendo minha maquiagem, porque também não tinha grana pra pagar maquiadora. Não tinha grana nem pra pagar o stylist. O styling eu que fiz, que eu sou formada em design de moda, então deu pra fazer. Isso eu recomendo que vocês contratem, porque styling é muito, muito, muito importante. Eu fiz o styling consultando a minha consultora aqui. E a gente ficava se mandando, comprando as coisas, vendo o que ia fazer, pegando inspiração. Montamos mood board, paleta de cor,
tudo. E aí, no dia, tava lá fazendo maquiagem, correndo, e a Lívia correndo pra ir pra minha casa, que é bem longe da casa dela. O fotógrafo correndo também, porque ele tava Todo em outro mundo job. atrasado, assim, A Filomena caos. latindo, a Filomena tava na sessão de fotos também. Foi legal. Causou, né? Causou pra Eu caramba. lembro disso. Boas histórias pra contar. E aí o Visualizer de Sentada de Milhões, que a gente fez pouco tempo depois, né? Que ele também só tava nós duas, né? Só Só tava nós duas no dia e a gente usou um LED vermelho, uma ring light, E um um sonho. celular e um sonho. A gente tinha Era isso só que a gente tinha. Essas 4 coisas. E ficou incrível, cara. Ficou muito bom. Ficou muito Ela bom. girava, ela subia em cima da banheira e fazia assim, ó. Não, gente, caos. Ela dentro da banheira e eu em cima, assim, de pé, com o maior medo de cair, escorregar na banheira e fazendo assim com o celular pra dar o efeito. Resumo da ópera sempre dá certo, gente. A gente tem que tentar fazer, pelo menos. Porque se a gente não tenta, a gente nunca vai saber. Exato. Então é muito importante E é tentar. claro também, se não ficasse um trabalho bom, A gente não ia a postar. gente não ia soltar, né? Exato. A gente não ia soltar. A melhor coisa é o que eu falo, que eu vi um post no Instagram sobre isso. A gente fica esperando a hora certa pra lançar as músicas, só que a gente não lança porque não tem dinheiro. Só que aí você não vai ganhar dinheiro se você não lançar, você não tem retorno financeiro. Então, Verdade. se você já tem a música gravada, já tem a música masterizada, lança. Joga ela Isso no aí. mundo. E aí, aos poucos, você vai começando a ter mais recursos. Então, Uhum. eu comprei o meu celular pra gravar Visualizer em 2020. Caraca. Então, tudo foi um investimento pra isso. Investimento pra carreira, né? Querendo ou não. Exato. E como a carreira de vocês é tão pessoal, né? Tá no dia a dia de vocês, é importante ter ferramentas que possam acelerar cada vez mais, né? Mas voltando então pra Salto Beat, a gente falou então que você fez o lyric video, né? Sim. E vai ter algum planejamento diferente pra essa música? Sim, a história da gente, de como chegar no público, Uhum. a gente também mudou um pouco a estratégia da música nas plataformas. Então, o nosso foco vai ser fazer um challenge em que todas as pessoas possam fazer, não necessariamente só quem dança. Porque antes a gente só fazia challenge de dancinha. Sim. Dessa vez a gente vai fazer um challenge situacional, que você tem que fazer alguma coisa nesse challenge, mas não necessariamente dançar. E isso já entra na estratégia de chegar em mais pessoas. Sim. Abrange muito mais, né? Exatamente. E pra abrir justamente essa divulgação, a gente trabalhou com spoiler. A gente lançou um spoiler mais ou menos uma semana antes do verdade. lançamento. E vinha gente me mandar mensagem falando, nossa, a música tá brava, hein? A música tá legal. Ai, tá antes vendo? da música lançar. E aí... O poder do spoiler, o poder das prévias, né, gente? Antes- Exatamente. Isso é uma dica, eu vou até abrir aqui uma dica pra quem tá começando. Solte prévias e spoilers da sua música pra ver se o público vai aceitar ou não. É, importante. Fecha aspas, foi só uma dica mesmo. Exatamente. E aí, outra campanha que fez a gente abrir mais o público foi o próprio pré-save. Da última vez a gente sorteou o Red Label. E o Red Label, ele acaba sendo direcionado mais para pessoas com mais de 18 anos. Sim. Até porque a música, ela é uma música mais de 18. Tem conteúdo explícito. Sim. E essa daí não, essa é uma música que pega os outros públicos. Aí a gente fez o sorteio do Spotify 3 meses grátis. Justamente para incentivar a galera também a fazer. Isso é muito legal, gente. Valorizem o pré-save de vocês. A gente sabe o valor que tem um pré-save. Então, a gente tem que colocar valor nele. Ou faz um sorteio, ou faz o pré-save ser um prêmio, que nem eu gosto de fazer o quiz. Quem acerta Sim. todas as perguntas do quiz, eu mando o pré-save. Então, você não tá pedindo para as pessoas fazerem pré-save. Você tá dando um presente para elas. O seu pré-save é um presente para elas também. Então, é muito legal isso. E a gente desenvolveu junto. A gente desenvolve... Isso é legal também de comentar, né? Todos os planejamentos que a gente faz de lançamento, a gente costuma fazer a 4 mãos. Então, a gente se reúne pra vir com ideias, brainstorming mesmo, do que a gente pode trazer, qual é a trend que tá em alta, qual o áudio que tá em alta, né? Sim. A gente faz essa análise, mas quando a gente tá falando de pre-pack, gente... Tem vezes que a gente chega na reunião pra fazer, né, esse brainstorming e ela já vem com o planejamento pronto pra mim. E eu fico assim, o meu trabalho foi feito. É que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, assim como a paleta de cor eu já desenvolvo no estúdio, quando eu chego na hora do planejamento, eu tenho já as datas que eu vou postar cada coisa, os destaques. Eu já
faço a cor dos Gente, destaques, tudo. tudo. E eu gosto de fazer, até por conta da faculdade de moda, a gente tem muita noção de cor, muita noção até de design gráfico. Então eu gosto de eu fazer meus ícones, minhas coisas, eu faço as artes de divulgação, arte do quiz, eu adoro fazer isso, adoro me envolver. É, a carreira do it yourself, né? Do it yourself, exatamente. A gente vai e faz sozinho. Mas é muito importante, os artistas que gostam de se envolver, né, que nem eu, a gente gosta de estar presente o tempo todo, tem que também saber deixar os outros se envolverem. E não achar que é tudo você que faz. Tem que aceitar feedback positivo ou negativo, tem que aceitar ideias novas, ver que nem sempre a sua ideia é a melhor ideia. E teve alguma ideia pra Solta o Beat, desculpa, que você trouxe ou que a gente trouxe que não bateu? Você lembra? Nossa, na verdade, a ideia do challenge que a gente tava montando lá embaixo. Nossa, cara, essa música tem muita história pra contar. Tem muita Agora história. que eu lembrei. A gente começou a montar um challenge, eu e a Lívia, a gente tava com a mesma ideia. E o Eude, que é o produtor da Alma, né? Ele desceu, ele viu a gente lá fazendo e aí ele falou assim... O que é isso que vocês estão fazendo? Não, na verdade não era nem era uma dancinha, na Era uma verdade. dancinha. A gente tava tentando criar uma dancinha. E nunca a gente tinha pedido opinião de ninguém pra fazer os challenges. Sempre foi a gente. É verdade. Pela primeira vez a gente falou, não, vamos ver a opinião de alguém? Até porque não tava muito bom. Aí A gente tava meio travada na ideia. A gente tava o que meio... a gente faz? Tava meio presa. Aí o Eude tava bem na hora ali e ele falou, por que a gente não... Aí a gente começou a conversar do que podia ser, sobre o conceito. O Eude trouxe umas visões dele que a gente nunca tinha pensado. E assim surgiu o challenge. É verdade, foi uma super discussão, assim. E que não foi uma reunião planejada. Não foi Era um uma happy reunião hour. planejada, é verdade. Isso é o mais louco, gente. As melhores ideias, elas surgem nos momentos que a gente menos tá focado, sabe? A gente tava até fazendo o challenge, realmente, a dancinha, mas a gente tava num momento de descontração. Não, a gente tava fazendo ali, não era o plano naquele momento não fazer. era, exato. A gente tava tipo, vamos aproveitar e fazer o challenge? Vamos? Sim. E eu Até recomendo porque é uma muito... coisa legal, né, gente? É uma muito coisa divertida gostoso. de se fazer. Exatamente. Então, pros artistas também que criam conteúdo, não fica pensando, eu preciso criar esse conteúdo hoje. Tem aí no seu radar, mas tira um tempo livre, aquele tempo gostoso pra criar. Porque aí você realmente cria, você se solta. Você não faz só porque tem que fazer. E aí entra a questão da gente sempre precisar de mais gente pra vir com uma ideia boa, né? Exato. Quando só a gente fazia os challenges, a gente achava que tava arrasando. Poderia realmente estar, tá? Não tô falando que a gente não arrasou. Mas quando a gente trouxe mais gente pra ideia, e foi uma transformação, assim, geral, né? 100% do challenge. Porque aí começou a surgir uma ideia, a gente falou, e se a gente substituir a dancinha por isso? É legal, eu gosto. E se a gente fizer daquele jeito, aí fala com tal pessoa. E possíveis tentar... parcerias. E quando que vai lançar o challenge? Então, tudo isso é muito legal. Exato. Quando você pode discutir com mais pessoas. E tudo isso gera conteúdo, tá? É verdade. A gente tem um vídeo daquele dia fazendo a dancinha. Tem. Inclusive, o que estamos fazendo hoje é um conteúdo sobre o que é esse planejamento. Então, cria história pra você contar. É se arriscar, gente. É se jogar, tentar fazer as coisas e sempre estar disposto a escutar. Tanto das pessoas que trabalham com você quanto do público. É verdade. Então, gente, tá vendo? Solta o Beat é uma música que carrega tanta coisa maravilhosa, tantos momentos. Tem a história da playlist, mas é muita informação. É muita coisa pra falar em um vídeo só. A gente vai ter que marcar mais uma entrevista com você, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. A Priscila é um podcast. É um podcast, cara. Então, gente, eu vou deixar aqui embaixo o link da música pra vocês irem escutar em qualquer plataforma digital. As redes sociais da Alma, as redes sociais da Pri, pra vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela. E Pri, se você quiser, né, as últimas palavras aí pro seu público. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui assistindo por ter ficado até o final. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não escutou o Solta o Beat, vai lá no Spotify ou na plataforma que você quiser, dá aquele play, adiciona a nossa playlist que me ajuda muito. É isso, Pri, muito obrigada por ter vindo. Foi muito bom.